Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é a continuação do sermão que Jesus começou no Evangelho do domingo passado, das bem-aventuranças. Aquelas 4 bem-aventuranças ao lado das 4 imprecações. Bem-aventurados vós os pobres, ai de vós os ricos. Então, na continuação, ele começa a fazer essas exortações que são conhecidas por alguns como a chamada regra de ouro, e que são impressionantes. Porque Jesus, de uma certa maneira, nesta passagem, parece desconhecer a noção de justiça. Parece que ele quer que seus discípulos, ele diz, a vós que me escutais, quer que seus discípulos desconheçam a justiça. Deixem de lado, desconsiderem a justiça. Porque, afinal de contas, tudo que ele diz para se fazer de bom se refere a alguém que não merece, que fez o mal, que foi ingrato, ou que agiu com maldade. Se alguém te tomar uma túnica, o manto, entrega também a túnica. Se alguém der uma bofetada, oferece a outra face. Enfim, fazei o bem aos que vos odeiam, rezai por aqueles que vos caluniam. Parece uma exortação para dizer aos seus discípulos que devem ser sempre prejudicados, que devem abrir mão da sua dignidade. Parece, mas não é isso. Jesus fala da superação da justiça. Ou melhor até, da superação da injustiça. Porque não se vence a injustiça apenas na base da reivindicação, na base da luta, da conquista, da vitória. Às vezes pensamos que é assim. Afinal de contas, por trás dessa justiça que podemos fazer, na verdade está a luta, não está a justiça. Por trás está o revanchismo, que fez com que, no passado, Moisés tivesse dado
aquele preceito, olho por olho, dente por dente, que a gente pode retribuir exatamente com aquilo que recebeu, como também no Antigo Testamento a ideia de amar ao próximo, que já estava presente, mas que em princípio considerava próximo o compatriota, apenas quem é da mesma nação, do mesmo povo. Depois com uma abertura para também acolher o estrangeiro. Mas em Jesus, tudo isso ganha uma força extremamente radical. Jesus quer que seus discípulos sejam injustiçados e aceitem de bom grado isso, e ainda se submetam àqueles que cometem as injustiças. Se olhamos para esse lado, giramos em torno dessa lógica do mundo e com ela nós pensamos que podemos realizar a justiça conforme a visão de Deus. Jesus, na verdade, está dizendo para aqueles que quiserem, a vós que me escutais, para se afastarem da conduta de justiça humana e se aproximarem da conduta de justiça divina. Jesus, mais do que querer que seus discípulos não sejam injustiçados, deseja que seus discípulos sejam justos, conforme a justiça de Deus. Mais do que querer que eles tenham um lugar junto aos homens deste mundo, ele deseja que eles tenham uma identidade de filhos de Deus. Sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e para com os maus. Jesus oferece a oportunidade e faz o convite para sermos bons, como Deus é bom. E para isso é necessário que a gente seja capaz de não pensar que bondade é fracasso, que bondade é perda. Que a gente consiga perceber que é nessa lógica que o amor vence o ódio, prevalece sobre o ódio. Porque quando o ódio é capaz de provocar o mínimo ódio em quem é odiado, seja simplesmente pelo desejo de vingança ou somente pela busca de justiça, se perde a oportunidade de aproximar-se da bondade e da justiça de Deus. Rezemos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.